Lula chega à Europa para agendas em Roma e Paris. O presidente visita o continente europeu pela terceira vez desde que assumiu o mandato em janeiro. E você vai ver também. Governo aumenta valor do Minha Casa Minha Vida e reduz juros dos imóveis. Sobe para 15 o número de mortes causadas pelo ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul. Filho do presidente Joe Biden se declara culpado de fraude fiscal e posse ilegal de armas nos Estados Unidos. Estudo inédito mostra a relação entre consumo diário de vitaminas com a melhora da memória. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o presidente Lula chegou hoje a Roma, na Itália, para dar início a uma série de encontros com intelectuais e líderes europeus. Estão previstas reuniões com autoridades italianas e francesas e entre os temas em pauta estão a preservação ambiental, a guerra na Ucrânia e o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente Lula desembarcou na manhã de hoje em Roma, ao lado da esposa Janja. O brasileiro tem uma série de compromissos na Europa ao longo da semana. Na Itália, Lula tem encontros marcados com o presidente Sérgio Mattarella e, em seguida, ele vai para a França, onde vai discutir o acordo Mercosul-União Europeia com o presidente Emmanuel Macron. Em Paris, Lula também vai participar da reunião de cúpula sobre um novo pacto financeiro global para lidar com as mudanças climáticas, além de discursar sobre o meio ambiente. A agenda cheia do presidente Lula também inclui reuniões bilaterais com o presidente da África do Sul e o presidente da COP28. Essa é a terceira viagem do líder político ao continente europeu desde que retomou seu posto no Palácio do Planalto. E olha só, após repercussão negativa, o Palácio do Planalto pediu a suspensão da cobrança da tarifa Pix para transferências feitas por clientes com conta de pessoa jurídica. A nova medida estava prevista para entrar em vigor no próximo mês. A cobrança não afetaria pessoas físicas e microempreendedores individuais, que continuariam isentos de taxas, e o banco afirmou que suspendeu a medida para clientes terem tempo de se adaptar às regras. E o presidente Lula vetou alguns trechos da lei que definiu a estrutura ministerial do governo e barrou mudanças promovidas pelo Congresso Nacional, que tinham esvaziado poderes dos ministérios do Meio Ambiente e Mudança Climática e dos povos indígenas. Lula vetou parte que definia que planos, programas, projetos e ações de gestão de recursos hídricos seriam de competência do Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional. Ele também barrou o trecho que dizia que a pasta cuidaria da Política Nacional de Recursos Hídricos e Política Nacional de Segurança Hídrica. Agora, caberá ao próprio Congresso manter ou derrubar os vetos do presidente. Os alertas de garimpos ilegais na terra indígena Yanomami zeraram pela primeira vez desde 2020. Os dados divulgados hoje mostram que o monitoramento por satélite feito pela Polícia Federal identificou que o território está há 33 dias sem novas áreas de exploração. Em maio e abril do ano passado, a região somava 538 alertas. Este ano, no mesmo período, caiu para 33, uma redução de 93%. A identificação dos alertas de garimpo no meio da floresta é feito por um sistema via satélite usado pela Polícia Federal, que captura se houve desmatamentos comuns. A pesquisa final, que não identificou nenhum novo garimpo, foi feita no último dia 8.
A Polícia Federal afirmou que uma nova fase da Operação Libertação na Terra Yanomami será iniciada, então, com foco na ocupação das áreas dentro da reserva para assegurar a retomada da normalização da prestação de serviços básicos ao povo Yanomami. A Terra Yanomami é o maior território indígena do país, com mais de 10 milhões de hectares. O número corresponde à extensão aproximada do estado de Pernambuco. Morreu na madrugada desta terça-feira Luan Augusto da Silva, de 16 anos, que foi baleado após um ex-aluno invadir um colégio no Paraná na manhã de ontem e atirar contra 2 estudantes. No ataque, uma outra aluna foi morta. O assassino tem 21 anos e está preso. O estudante Luan Augusto, de 16 anos, que estava internado no Hospital Universitário de Londrina, morreu nessa madrugada. Ele é a segunda vítima de disparos de arma de fogo feitos no Colégio Estadual Helena Collodi, em Cambé. A morte de Luan foi confirmada pela família. Ele foi atingido com tiros na cabeça por um ex-aluno do mesmo colégio que entrou na instituição dizendo que solicitaria documentos. O assassino, que está preso, disse à polícia que escolheu as vítimas aleatoriamente e não as conhecia. Ele fez pelo menos 16 disparos dentro do colégio. A aluna Caroline Verri Alves, de 17 anos, namorada de Luan, morreu dentro do colégio. Ela foi atingida com um tiro na cabeça. Após os disparos, a polícia militar foi acionada e chegou ao local poucos minutos depois. Segundo a PM, foram apreendidos com o assassino uma machadinha, carregadores de revólver e a arma usada. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, disse que o assassino atirou no corredor do colégio e foi até o local em que as vítimas participavam de uma aula de educação física. A secretaria ainda informou que, em contato com a família, disseram que ele é esquizofrênico e que faz tratamento para a doença. E subiu para 15 o número de mortos pelo ciclone no Rio Grande do Sul. Uma pessoa segue desaparecida e mais de 7 mil moradores estão desalojados. Uma das vítimas do ciclone extratropical, Ayrton Pereira, de 57 anos, foi enterrado na manhã dessa terça-feira. Ele estava em casa com a mulher e os filhos quando a enxurrada o arrastou por 3 quilômetros. Os moradores de uma das cidades mais atingidas, Caraá, tentam reconstruir a localidade que ficou destruída pelo ciclone. Bombeiros, Defesa Civil, Exército e Polícia Militar atuam juntos na busca por um homem desaparecido. Parte do município ainda está sem energia elétrica. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou o pânico de mãe e filho quase submersos durante a noite. Christian Machado chegou a amarrar a mãe, Nirva Machado Gomes, de 70 anos, para que a água não a levasse. Ao todo, 3.713 pessoas tiveram as suas casas danificadas e 697 foram retiradas das áreas de risco da tempestade entre quinta e sexta-feira. O inverno começa oficialmente amanhã no Brasil, mas a sensação térmica, principalmente no sul do país, já chegou há alguns dias. E com o frio, as doenças respiratórias se intensificam. Em Santa Catarina, o governo ampliou o decreto de situação de emergência para toda a rede hospitalar, que já registra um aumento na ocupação de leitos. Bom, aqui em Santa Catarina já está mais do que gelado. O inverno climático só entra amanhã, mas aqui já está inverno mesmo. E as temperaturas estão variando aí no amanhecer na casa dos 2 graus em algumas localidades do estado. A Serra Catarinense está branquinha, com um amanhecer bem típico da estação, com muita geada. A neve, por enquanto, não vai pintar por aqui, mas o que está acontecendo com essas temperaturas baixas é o aumento dos casos de síndromes respiratórias, como as bronquiolites, também pneumonias e, claro, o agravamento das gripes por conta da baixa situação da vacinação aqui em Santa Catarina. Tudo isso se deu que o governador Jorginho Melo acabou fazendo com que o decreto de emergência em saúde pública do estado fosse prorrogado. Ele mesmo explica o porquê dessa situação. Estamos novamente por causa do surto de pneumonia, de dengue, de Covid, de gripe, que juntou tudo
o índice baixo de vacinação, isso tudo contribuiu para que as UTI tivessem lotada, todos os hospitais de Santa Catarina. Da Fria Criciúma para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E veja a seguir, governo aumenta valor do Minha Casa Minha Vida e reduz juros dos imóveis. E ainda, estudo inédito mostra a relação entre consumo diário de vitaminas com a melhora da memória. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. E atenção. O inverno pode aumentar o risco de infarto em 30%. Especialistas afirmam que os principais fatores são o consumo de alimentos mais calóricos nesse período e a diminuição na prática de exercícios físicos. Além disso, o fluxo sanguíneo diminui quando as temperaturas estão mais baixas, o que aumenta o risco. Alguns sintomas do infarto são dores no peito que se estendem para os braços, tontura e suor. Uma boa alimentação e manter o corpo em movimento reduzem o perigo. E atenção, amanhã, quarta-feira, é o último dia para o pagamento da taxa do Enem. A edição 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio já conta com mais de 4 milhões de inscritos. E a expectativa é que o número deve aumentar e bater o recorde dos últimos anos. Para pagar, o estudante pode optar pelo Pix, cartão de crédito, débito em conta ou via boleto bancário. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro em todo o país. Já os gabaritos serão publicados no dia 24 do mesmo mês. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá! Anderson, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você. E olha só, o conselho que administra o FGTS decidiu aumentar o valor máximo dos imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Em reunião nesta terça, o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço decidiu aumentar o benefício para habitação popular do Minha Casa Minha Vida, reduzir a taxa de juros para famílias de baixa renda e ainda corrigir o valor do imóvel que pode ser financiado com as regras do programa. O subsídio é a parte do financiamento que é paga pela União por meio do programa habitacional. Em alguns casos, o auxílio do governo pode chegar a 95% do valor do imóvel. A ajuda vai atender famílias de baixa renda nas faixas 1, com renda mensal de até R$ 2.640 e faixa 2, de até R$ 4.400. O valor passou de R$ 47.500 para até R$ 55.000. A taxa de juros cobrada para famílias com renda mensal de até R$ 2.000 passou de 4,25% para 4% ao ano para as regiões Norte e Nordeste e de 4,5% ao ano para 4,25% ao ano para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O valor máximo do imóvel que pode ser comprado na faixa 3 para as famílias com renda de até R$ 8.000 passou de R$ 264.000 para até R$ 350.000. Esse valor vale para todo o país. O teto dos imóveis para as faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida ficou entre R$ 190.000 e R$ 264.000, de acordo com a localização do imóvel. O governo do presidente Lula separou R$ 9,5 bilhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida neste ano. A meta é atender 2 milhões de famílias até 2026, considerando todas as faixas de renda. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, com os investidores aguardando a decisão do Copom, que deve acontecer amanhã, e de olho no andamento do texto do arcabouço fiscal no Congresso. A moeda norte-americana avançou 0,42% e encerrou o dia cotada a R$ 4,79 na venda. E nos Estados Unidos, o filho do presidente Biden, Hunter Biden, se declarou culpado hoje de 2 acusações de fraude fiscal e posse ilegal de armas.
O promotor especial David Weiss afirmou que Hunter, de 53 anos, fez um acordo com o Departamento de Justiça após admitir sua responsabilidade em ambos os casos. De acordo com a acusação, o filho de Biden não apresentou suas declarações de imposto a tempo sobre ganhos de mais de 1,5 milhão de dólares em 2017 e 2018. Esse valor equivale a 7,1 milhões de reais. Nos 2 anos, ficou devendo mais de 100 mil dólares em imposto de renda. Cada acusação pode levar a até 12 meses de prisão e uma multa de até 100 mil dólares, ou o dobro do que ganharia ao infringir a lei vigente. Segundo Weiss, Hunter Biden também precisou responder a outra acusação por posse de arma de fogo por pessoa que consome ilegalmente ou é dependente de substância controlada. No passado, o filho de Biden admitiu lutar contra o alcoolismo e o consumo abusivo de drogas. Mas Hunter não será processado pela acusação relacionada à arma de fogo, embora esteja sob o que é chamado de desvio pré-julgamento, que muitas vezes envolve estar sujeito a aconselhamento profissional ou reabilitação. Equipes de resgate correm contra o tempo para localizar o submarino turístico que levava um grupo para visitar os destroços do navio Titanic. A estimativa é que o submarino Titan tenha pouco mais de 40 horas, cerca de 2 dias de oxigênio restante. Uma outra preocupação das equipes de busca é com a pressão atmosférica. Se o submarino tiver descido a uma profundidade muito grande, a pressão pode aumentar a níveis insuportáveis para o corpo humano. As equipes de busca da Marinha Canadense e Americana, agências governamentais e empresas comerciais especializadas em águas profundas concentram as buscas em uma região a 600 quilômetros da costa leste do Canadá. As condições do mar não estão boas. Ondas de mais de 2.000 metros e muita neblina dificultam o trabalho de resgate. A Guarda Costeira Americana disse que havia um piloto e 4 passageiros a bordo da embarcação. Entre eles estão um bilionário britânico e um empresário paquistanês com seu filho. O passeio custa cerca de 250 mil libras, mais de R$1 milhão por pessoa. O submarino turístico desapareceu no último domingo. Ele perdeu contato menos de 2 horas depois do início da descida para chegar aos destroços do Titanic. E antes de encerrar, olha só, um estudo inédito mostra a relação entre o consumo diário de suplementos com as lembranças. Apesar do benefício, especialistas encaram o trabalho com muita cautela. Uma esperança, principalmente para os idosos, está surgindo para combater a perda cognitiva progressiva ao longo do tempo. Uma pesquisa realizada pelas universidades de Harvard e Columbia, publicada em uma revista científica norte-americana, aponta que tomar um suplemento multivitamínico diário pode melhorar a memória das pessoas com mais de 60 anos. Segundo os cientistas, a reversão foi equivalente a um declínio de aproximadamente 3 anos. O novo trabalho recebeu financiamento de órgãos de saúde dos Estados Unidos e de fabricantes de suplementos, o que gera preocupação no neurocirurgião e neurologista Vanderlei Cerqueira de Lima. Até que ponto esses trabalhos, ou esse trabalho, foi influenciado de uma forma comercial? Esses multivitamínicos foram fornecidos para esse trabalho. A minha crítica é essa. Tem comprovação científica que os fatos vão mostrar ao decorrer do tempo? Ou é uma pressão de marketing para todos nós médicos e, eventualmente, para a população? Entre as principais conclusões, o estudo também encontrou um benefício mais significativo para idosos com doenças cardiovasculares. A comprovação maior é que esses multivitamínicos melhoram bastante aqueles pacientes que têm doenças cardiológicas. Antes de melhorar o cérebro, melhora as doenças do coração. E isso é o que foi visto. Diminui o colesterol, diminui a hipertensão, melhora o diabetes. Então, se você melhorar tudo isso, que é a primeira melhora que a gente vê nos pacientes, e, consequentemente, a melhora cerebral, no caso, a memória. Mas será que apenas os idosos obtêm benefícios com o uso diário de multivitamínicos? E quais são as substâncias que mais precisam de reposição no organismo?
eu conversei com uma nutricionista que esclareceu essa e outras dúvidas sobre o uso contínuo de suplementos alimentares. Além da linha voltada para o público sênior, que ajuda tanto a auxiliar no fortalecimento dos ossos, imunidades, o público em geral serve também para imunidade, cansaço, disposição, para memória, prevenção de doenças futuras também. Geralmente são acima de 19 anos. Porém, existe a linha Kids, que dependendo tem para a idade a partir de 4 anos, 2 anos. É sempre bom conversar com o médico, porque pessoas com doenças renais, tiverem algum problema, alguma alergia, alguma vitamina, é sempre bom conversar com o médico. No geral, não tem problema sobre isso. Existem vitaminas tanto para cansaço, existem várias linhas voltadas, tanto para memória, concentração. Existe o ômega, que ele tem o DHA, que é um componente que ajuda na concentração, memória, a colina, o magnésio, que ajuda também na prevenção do mal de Alzheimer. Existem muitas vitaminas que são focadas para cada tipo de doença. Mas o conselho que fica é o seguinte: alimente-se bem e tenha uma vida saudável para chegar o mais longe possível com suas lembranças intactas. Quando eu tenho uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, eu não vou precisar de vitaminas. Agora, se é um paciente idoso, ele não cozinha, ele pode ter carência dos elementos essenciais da dieta, mais as vitaminas. E aí inclui todas as vitaminas, principalmente aquelas do complexo B, a B12 e a B9, que é o ácido fólico, que são importantes lá para a memória. Ou seja, naquele processamento, na liberação de que nós chamamos neurotransmissores, que facilitam as sinapses, que facilitam a conexão entre os neurônios. O ideal é ter uma alimentação balanceada, atividade física, sono reparador, né? E outros fatores, tá? A interação social é que vai evitar um declínio da cognição, um declínio da memória no decorrer dos anos. Muito bacana, hein? A ciência sempre em prol da saúde. Mas é bom lembrar que se alimentar bem é o essencial, né? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Até mais.